amados irmãos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade, meus irmãos, à exposição dos 10 mandamentos, e hoje nós trataremos da parte final do 5º mandamento. Portanto, eu peço aos irmãos para que abramos em Êxodo capítulo 20, e nós vamos ler juntos o versículo 12. Êxodo capítulo 20, verso 12. Nós vamos fazer essa leitura juntos, para que assim possamos finalizar a exposição neste mandamento que nós já iniciamos noutra ocasião, e hoje nós finalizaremos com o fechamento desta importante doutrina, este importante princípio da palavra do nosso Deus. Vamos ler juntos, irmãos, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Leiamos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós estamos diante do Senhor nesta noite, e nós, ó Deus, já apresentamos a Ti os nossos louvores, as nossas ofertas, já clamamos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, também Te agradecemos por recebermos de Ti este perdão. Já pudemos, ó Deus, também rogar, interceder uns pelos outros, e agora, Senhor, nós precisamos que a Tua palavra possa habitar nosso coração. Portanto, que o Senhor possa me usar nesta noite, para que eu possa ter, ó Deus, disposição física e também mental, para transmitir aos meus amados irmãos a palavra do Senhor com fidelidade, da maneira como o Senhor mesmo a inspirou, para que assim, Senhor, tanto eu quanto os meus irmãos que estão aqui e aqueles também que ouvirão esta mensagem posteriormente, possamos todos ser edificados na graça do Senhor e assim também direcionados à pessoa de Jesus Cristo, para que nos tornemos mais e mais imitadores dele em todas as coisas que fizermos. Fica conosco, ó Senhor, e nos fale. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um certo autor escreveu a respeito da sua época o seguinte: os jovens de hoje amam o luxo, não têm educação, desdenham a autoridade, desrespeitam pessoas mais velhas e ficam falando besteira quando deveriam estar trabalhando. Os jovens não se levantam mais quando um adulto entra na sala. Eles contradizem seus pais, falam demais quando estão juntos em grupo, não mastigam sua própria comida, colocam os pés sobre as mesas e tiranizam os velhos. Curiosamente, se nós fizéssemos uma pesquisa a respeito de quem disse isso, ou de que época, a que época esse autor se referiu, certamente os irmãos teriam uma surpresa muito grande. Este texto ele é atribuído ao filósofo Sócrates, que viveu alguns anos antes do Senhor Jesus Cristo. E ele é citado num dos livros do pastor Philip Ryken, comentando este mandamento que nós agora estamos expondo. E esta verdade socrática da interpretação que ele fez da sua própria cultura relacionada aos jovens, curiosamente revela algo muito importante que a Bíblia já nos diz. O grande problema do ser humano não são as épocas, não são as gerações, não são as circunstâncias. O grande problema do ser humano é o pecado, é o seu coração corrupto e o coração que se torna inimigo e sempre afastado do Senhor. Portanto, quando nós olhamos para o nosso tempo, para a nossa época, e nós atribuímos à nossa época dificuldades relativas à autoridade, por exemplo, como estas que nós lemos aqui do filósofo Sócrates e que poderíamos facilmente aplicar à nossa época, nós vamos perceber que estes problemas, eles sempre ocorreram ao longo da história da humanidade. Se nós formos a Gênesis, logo no primeiro par de irmãos, nós já perceberemos este tipo de transgressão da lei de Deus.
Nós perceberemos em Caim, por exemplo, a tentativa de desrespeitar as autoridades, como fizera com o próprio Deus, e também com o seu irmão, que, embora não fosse necessariamente uma autoridade sobre si, mas do ponto de vista do 5º mandamento, lhe era superior, porque ali o seu irmão era para Caim um modelo, um exemplo. E as Escrituras Sagradas, ao falarem sobre autoridade, elas não atribuem à autoridade necessariamente a idade de alguém, a faixa etária de alguém, mas a outros vários elementos, como, por exemplo, a experiência na fé, a intimidade com Deus, que é a maturidade cristã. Por isso, muitas vezes, pessoas jovens, elas são mais maduras do que pessoas mais velhas, o que significa dizer que a autoridade espiritual, ela não está necessariamente no tempo de vida de uma pessoa. E por várias e várias vezes nós vemos as Escrituras trabalhar o aspecto da autoridade muito mais na subserviência, na submissão, na obediência que a pessoa tem para com Deus e com a sua palavra, do que qualquer outra coisa. Por exemplo, o apóstolo Paulo, instruindo ao jovem pastor Timóteo, que os estudiosos atribuem mais ou menos uma idade entre 30 e 35 anos ali, quando ele pastoreava Éfeso, Paulo disse que ele deveria ser modelo, padrão dos fiéis, e que ele deveria ser, inclusive, modelo para aqueles que eram mais velhos do que ele. Timóteo deveria tratar aqueles irmãos mais velhos como pais, disse Paulo, e as irmãs mais velhas como mães. As moças da sua própria idade, ou as jovens senhoras, ele deveria tratá-las como irmãs, e os jovens também, como seus próprios irmãos. Portanto, Paulo ensina que a autoridade ela não está colocada nem na faixa etária, nem muito menos em algum tipo de autodeclaração de autoridade, o que seria, na verdade, um autoritarismo. Mas a autoridade bíblica ela é aquela autoridade que é atribuída pelo próprio Deus. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que nós devemos nos lembrar das primeiras mensagens que nós fizemos em torno deste mandamento, para que os irmãos percebam que o mandamento quer nos ensinar, na verdade, é que toda autoridade ela é constituída por Deus, seja ela qual for. E por isso mesmo nós devemos aprender a honrar todas as autoridades que Deus coloca sobre nós. O 5º mandamento, ele é um mandamento bastante emblemático, e colocado logo após o 4º mandamento, porque, como os irmãos já sabem, ele abre aquilo que nós conhecemos como segunda tábua da lei. Na primeira tábua, nós aprendemos os mandamentos que exigem de nós uma relação íntima com Deus. Os 4 primeiros mandamentos nos ensinam como nós devemos nos relacionar com o nosso Criador. Os outros 6 mandamentos nos ensinam como nós devemos nos relacionar com as pessoas. E eu já chamei a atenção dos irmãos para o fato de que há uma similaridade entre o 1º mandamento e o 5º mandamento. Porque no 1º mandamento nós vemos o Senhor Deus exigir do seu povo exclusividade. Uma exclusividade que é própria do seu caráter, da sua glória. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, quando o nosso Senhor abre o 5º mandamento, ele também traz esse mesmo peso de glória. Os irmãos se lembram que a palavra honra, que está escrita aqui na nossa tradução, é uma referência à mesma palavra, ou tipo de raiz da palavra glória, que significa pesado, que significa algo que deve ser respeitado, reverenciado. Portanto, o que Deus pretendeu mostrar no equilíbrio das tábuas é de que, da mesma maneira como nós o temos como a referência de autoridade, nós também temos na terra aquelas autoridades que Ele mesmo, Deus, constituiu sobre nós, a quem nós devemos honrar. E o Senhor então determina que esta honra, ela comece na família. Por isso as expressões pai e mãe. Porque a família é de fato o primeiro núcleo onde Deus age com poder para ensinar as pessoas como elas devem honrar o seu próximo. É na família que nós aprendemos a honrar aqueles que são autoridade sobre nós, a cuidar deles,
É na família que nós aprendemos os relacionamentos mais profundos, o perdão, o amor, a gentileza. É na família que nós experimentamos também as maiores ofensas, porque as maiores ofensas vêm daqueles a quem nós mais amamos. Portanto, é na família que Deus requer que nós expressemos esta honra, esta glória, este peso, e que nós entendamos que aqueles que são capazes de obedecer os seus superiores imediatos dentro da família, pai e mãe, eles serão também capazes e educados para honrar os superiores na sociedade. Aliás, quem chegou a esta conclusão foi o filósofo e também teólogo Agostinho. Agostinho chegava a dizer: ora, se alguém não é capaz de honrar o seu próprio pai e a sua própria mãe, como ele poderá honrar as pessoas que estão na sociedade? E eu me lembro certa vez de um episódio que eu acabei participando de alguma maneira, em que um policial estava em serviço e fazia um tipo de diligência em relação a um jovem, e as palavras do policial para este jovem foram exatamente estas. Porque naquela ocasião o jovem estava bastante transtornado e xingava a sua mãe, xingava o seu pai, e o policial virou para ele e disse: olha, se você não é capaz de obedecer o pai, nem o seu pai, nem a sua mãe, como é que você vai obedecer às pessoas? Como é que você vai obedecer às autoridades? Como que ele vai poder obedecer ao policial, ao professor na sala de aula? Como que ele poderá obedecer àquela pessoa que é o seu patrão no dia a dia, no seu trabalho? Então, os irmãos percebem que os grandes problemas com os quais nós lidamos, com esta quebra de autoridade na nossa sociedade, tem um porquê, tem um início, e este início está na família. Portanto, quando as pessoas insistem no fato de que é a família que precisa ser cuidada primeiramente, elas não estão equivocadas. De fato, tudo começa na família, porque o plano de Deus para se revelar ao ser humano começou na família. Deus criou homem e mulher e disse a eles: façam uma família, constituam-se numa família, uma só carne, tenham filhos, multipliquem-se, enchem a terra, criem cultura. Portanto, meus amados irmãos, é na família que esta relação de autoridade acontece. É na família que nós aprendemos a respeitar. A família é, como disse um estudioso, Rob Schenck, ele disse que a família é o nosso hospital, a família é o lugar onde nós podemos nos refugiar, porque é ali que nós vamos encontrar, de fato, os remédios para que nós possamos nos curar das enfermidades, todas elas, especialmente dos aspectos relacionais. Por isso, meus amados irmãos, fazendo aqui um breve parênteses, cuidemos das nossas famílias. Maridos, esposas, filhos, relacionem-se bem. Não adianta você buscar consertos sociais, relacionais, se a sua família não está ajustada. Ajuste primeiro a sua família. Como há um título famoso de um livro de autoajuda por aí, eu não li o livro, não conheço, mas o título chama a atenção, que é assim: arrume primeiro a sua cama. O filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé disse certa vez que os jovens brasileiros eles são todos muito afoitos para mudar o mundo, quando na verdade eles não são capazes nem sequer de acordar pela manhã e arrumar o seu próprio quarto. É mais ou menos isso que acontece também na vida da igreja. Muitas vezes nós queremos mudar a igreja, queremos transformar a igreja, queremos transformar a sociedade, queremos fazer movimentos, atividades e etc., quando a nossa própria família está em destroços, está em frangalhos. Então, o mandamento nos ensina isto: cuide primeiro do núcleo basilar, que é a sua família. Relacione-se com o seu pai, com a sua mãe, os seus filhos, no contexto familiar, de modo que a honra que eles aprendem ali dentro seja refletida na sociedade. Aqueles, repito, concordando com Agostinho, que sabem respeitar pai e mãe, esses certamente honrarão também policiais, professores, patrões e todas as demais autoridades que, porventura, estiverem diante de si. Mas, meus irmãos, o ponto desta noite é a parte B do versículo, porque este é um versículo muitíssimo importante. O apóstolo Paulo chega a destacar este mandamento
lá em Efésios, capítulo 6, versículo 2, dizendo que este é o primeiro mandamento com promessa. Os irmãos se lembram disso. Ele disse, olha, honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Este é o primeiro mandamento em que há uma promessa de Deus. Portanto, se Paulo disse isso, é porque nós devemos agora olhar para este mandamento com estes olhos. Que promessa é essa que o mandamento apresenta e qual a implicação que esta promessa tem para a nossa vida hoje? Pois bem, a promessa é para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja que o para quê é exatamente uma finalidade, a fim de que, se você honra pai e mãe, então, para isso, se você fizer isso, certamente os seus dias serão prolongados sobre a terra. O Senhor teu Deus dará a você este prolongamento, mais e mais dias sobre a terra. Pois bem, é sobre esta frase que nós vamos, então, estabelecer o nosso argumento nesta noite. E, meus irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para o fato de que o nosso Deus, mais uma vez, privilegia de tal maneira a família e as relações entre filhos e pais e mães, que ele estabelece um princípio motivador. O que eu quero dizer com isso? Quando nós queremos incentivar as pessoas a fazer alguma coisa, quase sempre nós damos a elas algum prêmio. Isto funciona muito bem com criança, inclusive. Você promete à criança um presente, promete à criança uma recompensa, se ela fizer algo. Olha, se você responder a esta pergunta aqui na nossa gincana, o tio vai dar para você uma caixa de bombom, não é? Quem acertar isso aqui vai ganhar tal coisa. Este é um princípio motivador. Isto não é nenhum problema. Inclusive, dentro da pedagogia, é um dos métodos que nós aprendemos a usar com os nossos alunos. Presentear, recompensar. Aqueles que ganham recompensas, eles são mais motivados a cumprir. E o nosso Deus sabe disso, porque Ele nos criou. O nosso Deus, inclusive, em muitos momentos na história de Israel, prometia recompensas. Aliás, o galardão que é mencionado nas Escrituras, que nós não necessariamente sabemos o que é exatamente, como será este galardão, mas nós sabemos que haverá um galardão e que há, inclusive, galardão com pesos diferentes. Nós sabemos que há premiações diferentes no céu, não sabemos os critérios, porque eles são divinos, provavelmente não são os nossos, né? Porque quando Jesus foi questionado sobre aquele arranjo familiar, olha, encosta nele lá e pede um lugarzinho melhor para você, né? E Jesus disse, você não sabe que, na verdade, é o que serve que vai ter o melhor lugar, né? Então, não que nós devamos buscar isto como um mérito, mas o nosso Senhor, por conhecer o nosso coração, por sermos filhos dele, Ele quer nos presentear. E Ele nos dá galardão, Ele nos dá recompensas, Ele promete prêmios. Então, o princípio motivador deste mandamento, ele é muito importante. O princípio motivador era o seguinte: lembre os irmãos do contexto em que nós estamos aqui. Todas as vezes, meus irmãos, que nós formos interpretar um texto bíblico, nós precisamos observar o contexto do texto bíblico. O contexto do texto bíblico é o povo de Deus, o povo de Israel, fugindo da terra do Egito, na qual eles eram escravizados, para uma terra que Deus lhes daria. Então, este é o contexto, e os irmãos sabem muito bem. Eles estavam passando ali por diversas provações, por diversas situações antagônicas a esta ideia de que Deus lhes abençoaria. Por várias e várias vezes, Deus testava a fidelidade do povo. Mas, em todo o tempo, sob a liderança de Moisés, Deus estava dizendo, continuem, perseverem, continuem andando, eu estarei com vocês, eu vou suprir a necessidade de vocês e vou levá-los para a terra que eu prometi. Então, por alguns momentos da sua caminhada, o povo de Israel se esquecia destas promessas. Por isso, inclusive, o quarto mandamento vem com a expressão lembra-te, porque nós já falamos que estes mandamentos não eram coisas novas. Israel sabia o que eles deveriam fazer, mas, obviamente, por causa do coração endurecido, pecaminoso, eles também se esqueciam, como nós nos esquecemos. Nós lemos a palavra, aprendemos os mandamentos do Senhor, mas volta e meia nós pecamos, nós esquecemos daquilo que Deus nos disse. Cometemos pecados, erramos, as consequências vêm sobre a nossa vida, simplesmente pelo fato de que nós
Perdemos a memória, esta memória afetiva com a qual nós deveríamos estar relacionados aos mandamentos de Deus. Então, este era o contexto. O povo estava caminhando para uma terra que Deus daria de graça. Mas, meus irmãos, aquelas pessoas que estavam ali envolvidas nesse processo, elas já tinham visto muitas dificuldades. Alguns tinham morrido pelo caminho, doenças graves, pessoas mortas, batalhas, perseguições, como nos textos anteriores, do próprio exército de Faraó, a incerteza das próprias situações que viriam amanhã, porque eles não sabiam, assim como nós não sabemos, porque por mais que nós planejemos, por mais que nós tenhamos um guia, por mais que nós tenhamos um roteiro, as coisas muitas vezes saem do lugar na nossa perspectiva, porque nós não conhecemos o plano de Deus de maneira integral. Então, eles eram também desmotivados pelas circunstâncias. Eles eram testados cotidianamente com estas situações adversas. E por isso, então, Deus fazia lembrá-los da promessa de que eles herdariam uma terra. Mas então, por que o texto diz para que se prolonguem? Alguns morriam pelo caminho. E provavelmente, a Bíblia nos mostra isto, em alguns textos, algumas das mortes aconteciam por causa da desobediência. Os irmãos vão se lembrar, por exemplo, de episódios em que o próprio Deus ordenou a morte daqueles que foram infiéis à própria liderança do Senhor. Deus, Ele não suporta, meus amados irmãos, aqueles que são insubmissos a Ele, à sua autoridade. O nosso Senhor, muito embora seja misericordioso e extremamente longânimo, Ele tem também um limite. O limite de Deus é o limite de que Ele próprio estabelece da sua misericórdia. Os irmãos se lembram da palavra do reverendo João Paulo aqui, quando analisou o texto de Hebreus, em que ele mostrou exatamente a respeito disso. Há limite. Chega um momento em que Deus, Ele dá tempo para as pessoas, mas há um momento em que esse tempo se esgota. E nós não sabemos como que Deus age com um ou com o outro, mas o fato é que o próprio Deus, muitas vezes, Ele endurece o coração das pessoas para que elas percebam este afastamento e, por este afastamento, elas colham consequências graves na sua vida. Então, muitos daquelas pessoas que andavam pelo deserto, elas acabaram morrendo, adoecendo, acabaram colhendo consequências desastrosas. E uma das razões que os estudiosos apontam, possivelmente, fosse exatamente esta razão, ou seja, a insubmissão, a rebeldia às autoridades. Provavelmente a falta de ouvir conselhos daqueles que eram mais sábios, a falta de ouvir a ordem e o mandamento daqueles que eram líderes sobre o povo. E, meus amados irmãos, não à toa a palavra de Deus nos orienta que nós devemos ouvir aqueles que são líderes sobre nós. Lá em Hebreus, capítulo 13, o escritor, por 2 vezes, menciona que nós devemos obedecer aos nossos guias. E depois ele diz que nós devemos lembrar dos nossos guias. Portanto, o que Hebreus 13 mostra é que a liderança que Deus coloca sobre nós é uma liderança fundamental para nos guiar no bom conselho da palavra. Quando nós nos tornamos membros da igreja, no caso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e fazemos a nossa pública profissão de fé, uma das respostas que nós oferecemos é de que nós estamos dispostos a obedecer à palavra de Deus, bem como também obedecer às autoridades que Deus colocou sobre nós, enquanto estas autoridades forem submissas à palavra. Esta é uma promessa que cada um de nós fez voluntariamente. Ninguém foi obrigado a declarar isto na frente de Deus e das pessoas. Fizemos isto voluntariamente. Por quê? Porque o princípio é este. Deus coloca sobre nós aqueles que são os nossos pais e as nossas mães. Porque a expressão, como vimos na mensagem anterior, pai e mãe, não se referem apenas a pais e mães físicos ou sanguíneos, humanos, mas a pai e mãe como liderança sobre nós.
Sejam eles, inclusive, pais chamados, entre aspas, espirituais, aqueles que Deus usa para nos levar até Jesus Cristo. Mães, que são aquelas pessoas, aquelas mulheres que intercedem por nós, que também nos guiam na palavra. A liderança espiritual da igreja, que mantém a palavra do Senhor centralizada, para que por meio desta palavra o povo de Deus cresça. Então, meus amados irmãos, possivelmente a derrocada de muitas daquelas pessoas no deserto se deu em razão de que elas foram insubmissas ao bom conselho e ao ensino da palavra. Meus irmãos, não é difícil nós observarmos no nosso próprio contexto quantas e quantas igrejas muitas vezes têm se afundado, porque elas têm tido dois problemas. Por um lado, o problema daqueles pais e mães, nesse sentido espiritual do termo, que não cumprem o seu papel de serem fiéis à palavra e orientar os filhos, ou aqueles que são servos, ou as suas ovelhas, na palavra do Senhor. Portanto, estes maus pastores que os profetas em vários lugares denunciam, eles também serão culpados diante de Deus, porque eles estarão transmitindo mensagens, são mensagens falsas e que conduzem o povo para distante do Senhor. Mas há também um outro lado da história. Existem aqueles pastores que são fiéis à palavra de Deus, aqueles irmãos que se esmeram no ensino e que desejam, em primeiro lugar, fazer com que o seu povo, a sua igreja, se fundamente na palavra do Senhor. E, em alguns casos, muitos irmãos, algumas pessoas, se rebelam contra este ensino. Muitas vezes por questões pessoais, por preferências, ou N outras razões. Mas o fato, meus amados irmãos, é que o mandamento nos diz que nós devemos estar sempre com os corações dispostos a ouvir aqueles que Deus colocou como liderança sobre nós. E devemos testar essas lideranças a partir da palavra do Senhor. Portanto, para que nós prolonguemos a nossa história, é preciso que nós honremos aqueles a quem Deus colocou como nossos líderes. Mas eu quero também fazer uma observação importante, porque os irmãos devem interpretar as Escrituras, como eu disse, com o olhar sempre no contexto e da maneira correta. É óbvio, meus amados irmãos, que quando o texto diz, aliás, não é tão óbvio assim, por isso eu vou explicar, não é tão óbvio. Alguns podem pensar o contrário. Por exemplo, o texto diz para que se prolonguem os teus dias na terra. Naturalmente vem à nossa cabeça a ideia de dias, de tempo de idade. Então, a primeira associação que alguém pode fazer é, então quer dizer que se eu obedecer o meu pai e a minha mãe e for fiel a eles, eu vou viver mais de 90 anos? Eu vou viver 100 anos? Eu vou viver pelo menos mais de 80 anos? Porque, na cabeça de algumas pessoas, esta é a mensagem do mandamento. Os teus dias vão se prolongar. Mas, meus irmãos, aqui tem um detalhe importante. Nós estamos diante de uma expressão hebraica. E a expressão hebraica, prolonguem os teus dias, ela indica prosperidade espiritual. E não necessariamente sequência de dias. Não é uma questão numérica, é uma questão qualitativa, não é quantidade, é qualidade. Por isso o apóstolo Paulo, sabendo muito bem o hebraico, fez a melhor interpretação que se poderia fazer deste mandamento. Lá em Efésios 6:2 ele disse, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Observe que Paulo não menciona a questão de tempo, mas ele menciona a questão de qualidade. Portanto, a ideia de prolongar os teus dias não é que você vai viver mais se você honrar pai e mãe. Porque senão nós teríamos que questionar a Deus daqueles irmãos nossos que são fiéis aos pais, à mãe, que são obedientes, que honram e que morrem cedo. Crianças que morrem, jovens, adolescentes, que partem, morrem. E aí, será que é um castigo que eles receberam por não terem honrado o seu pai e a sua mãe? É óbvio que não. Mas o que o mandamento quer nos dizer é que aqueles que sabem ouvir as autoridades que Deus colocou sobre eles, estes serão prósperos na sua vida. Observe que aqui a grande recompensa que o Senhor oferece é uma vida de qualidade. É uma vida em que a pessoa ela aprende a se relacionar com os outros. Meus irmãos, como é bom, e isso é muito fácil de nós distinguirmos na sociedade. Eu também tive a experiência
de ser professor de adolescentes, de jovens, de adultos, e a gente percebia, e os irmãos aqui, irmãs que são professores, também, acredito, percebem isso, né? Irmãos e irmãs que lidam com o público também percebem isso, acredito, que é a diferença que há entre comportamentos. Existem alunos e alunos, existem clientes e clientes, existem pacientes e pacientes, e quase sempre os bons alunos, os bons pacientes, os bons clientes são aqueles que foram formatados numa família ajustada. Quase sempre. Claro, há exceções, mas quase sempre estas pessoas que se adequam ou que se ajustam à sociedade, elas vêm de famílias ajustadas. Eu não sei aqui a perspectiva dos irmãos que são militares, né, que lidam com essa situação, mas eu acredito que seja assim também. Geralmente, as pessoas que se envolvem com crimes ou com outras situações, possivelmente, algumas delas têm problemas familiares, né? Problemas de ordem familiar. Porque é muito mais razoável que uma pessoa seja ajustada socialmente se ela tiver uma família ajustada. Por isso, meus amados irmãos, o prolongamento dos dias aqui, repito, não se refere ao número, ao tempo. Não quer dizer que uma pessoa vá viver 100 anos se ela honrar pai e mãe, mas de uma coisa é certa, ela será bem-sucedida na sociedade. Ela será uma pessoa honrada, ela será uma pessoa benquista, ela será uma pessoa sociável, de bom relacionamento, educada, humilde, simples, uma pessoa que sabe apertar a mão do outro, que sabe sorrir, que sabe conviver, porque ela aprendeu isso com seu pai e com a sua mãe. Ela não será capaz de afrontar a liderança. Ela não será capaz de, diante de uma admoestação pastoral, levantar, estufar o peito e afrontar a liderança pastoral, porque ela não fez isso na sua casa, porque quando ela tentava fazer isso, o pai e a mãe mostravam a ela qual é o seu lugar. Desculpe, irmãos, ela não vai se levantar contra policiais, contra professores. Por quê? Porque os pais ensinaram a ela, olha, quando entrar um professor na sala de aula, ele é a autoridade. Você tem que ouvi-lo. Meus irmãos, isto é muito fácil de nós percebermos. Mas observe, eu comecei esse sermão citando uma crítica a uma sociedade anterior aos tempos de Jesus, a Grécia socrática. E naquele texto socrático nós vemos exatamente o mesmo retrato de nossa época. E por isso eu disse lá e repito, o grande problema do ser humano está no coração. É o pecado que faz com que nós desafiemos as autoridades. Portanto, como nós podemos corrigir isto? Nós podemos corrigir isto, meus irmãos, com um único caminho. Não terás outros deuses diante de mim. Observe que todos os mandamentos estão conectados à visão que nós temos de Deus. Quem é Deus? Quem nós somos? Porque quando nós interpretamos a nossa relação com Deus, quando nós percebemos que Deus é o nosso Senhor, quando nós percebemos que Deus é aquele que estabelece a ordem das coisas, nós nos submetemos a todos os seus mandamentos. E mais do que isso, quando o texto diz, se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Observe, meus amados irmãos, um detalhe importante aqui. A palavra Senhor, como os irmãos já sabem, porque eu tenho destacado isso muitas vezes, quando escrita desta forma, diferente, maiúscula, é a tradução da palavra Iavé, que significa o Deus da aliança. E toda vez que tiver esta palavra, Senhor, que é Iavé, ela está apontando para o Deus da aliança, e essa aliança ela foi realizada em Cristo. Mas por que isso, pastor? O que isso tem a ver? Observe a relação de pai e filho entre Deus Pai e Jesus Cristo. Ali, meus amados irmãos, nós temos a perfeita relação entre um pai e um filho. Ali nós temos o exemplo perfeito de submissão de um filho em relação ao pai. Curiosamente, Paulo registra em Romanos 3, a partir do versículo 21, um contrato estabelecido entre pai e filho. Deus Pai
chama Jesus Cristo o Filho e diz assim: eu escolhi algumas pessoas para serem salvas e fazerem parte da nossa família, mas eu preciso que você morra por elas. Você aceita esta condição? E o Filho Jesus Cristo, na economia, na administração da Trindade, disse: aceito. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, para ser Ele mesmo justo e justificador dos que têm fé em Jesus. O Filho aceitou a proposta do Pai. O Pai não obrigou o Filho, mas o Pai argumentou com o Filho aquela boa obra que ele deveria realizar. O Filho, portanto, vem e, ao vir, ao se encarnar, claramente os evangelistas dizem: ele veio voluntariamente. A vida que ele está oferecendo é voluntariamente. Ele está dando a sua própria vida, como o próprio Pai deu o Filho por amor. E o amor é voluntário. O amor não é obrigado. O amor é uma disposição do coração voluntária, que não se prende a circunstâncias além do próprio amor. Portanto, Cristo vem e voluntariamente Ele vive sua vida humana, sofrendo a morte de cruz, para cumprir aquele contrato, aquele pacto, por isso a palavra pacto ou aliança, que Ele estabeleceu com o seu Pai. E ao finalizar, Ele então, na cruz, dizendo a sua última palavra, Ele não chama Deus de Senhor, mas ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que significa que Jesus Cristo honrou o Pai até o fim. E ele foi bem sucedido, para que te vá bem, para que prolongue os teus dias. Cristo venceu a morte porque foi obediente. Paulo disse isso lá em Filipenses: obediente. Mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus, esvaziou-se para cumprir o plano projetado por Deus, o Pai, na pessoa do Filho. Queridos, quando os filhos amam os seus pais e obedecem aos seus pais, aos bons conselhos dos seus pais, conselhos bíblicos, se você tem um pai, uma mãe que ama o Senhor, ouça. Caso você não tenha, ore por eles. Não queira ser pai do seu pai, mãe da sua mãe, apenas ore por eles. Mas lembre-se, você deve honrá-los até o fim. O que significa que os seus lábios não devem pronunciar palavras de irreverência. O que significa que você não deve tomar o lugar de um crítico. Mas você deve honrar com as palavras, com gestos. Se o seu pai te abandonou, se a sua mãe te abandonou, se você não consegue ter um relacionamento afetivo, próximo com os seus pais, por quaisquer que sejam as razões, ore, peça ao Senhor que restaure no seu coração este relacionamento, para que você possa, ao menos, orar por eles, ao menos clamar ao Senhor que a salvação venha sobre eles, para que assim eles também, durante o tempo que lhes resta, e segundo a vontade de Deus, possam refazer os seus corações de acordo com a palavra do Senhor. Seja um filho obediente ao seu Pai celestial e também aos seus pais terrenos. Porque, meus amados irmãos, fazendo assim, nós seremos respeitados na sociedade. Lembre-se do que disse Agostinho: se você não é capaz de respeitar o seu pai e a sua mãe, você não será capaz de respeitar mais nenhuma outra autoridade. É isto que Deus requer de nós, que nós saibamos honrar todas as autoridades, para que sejamos bem-sucedidos, para que sejamos bem vistos, para que sejamos bons exemplos, inclusive para os nossos filhos, para que eles também sejam criados nesta disciplina e neste incentivo do Senhor. Admoestação é incentivo nesta promessa, nesta recompensa. Os filhos precisam ser motivados a nos obedecer.
E é por isso que Paulo disse: pais, não irriteis os vossos filhos. O que Paulo diz ali é que os pais não devem criar nos filhos objeção ao seu próprio modelo. O pai não pode olhar, o filho não pode olhar para o pai e dizer: ah, é? Você quer que eu seja como você é? Assim, fala uma coisa e faz outra? Não irritem o seu filho. Seja modelo para ele como Deus é para nós, para que ele seja admoestado, motivado, como esta recompensa aqui, para que ele veja na honra do seu pai e da sua mãe uma recompensa. Eu vou obedecer meu pai, eu vou obedecer minha mãe, porque eu sei que fazendo isso, Deus vai me fazer prosperar ao longo da minha vida. Dia desses, para encerrar, meus irmãos, eu ouvi um exemplo bastante interessante. Uma jovem estava namorando com um rapaz que é crente, ambos são crentes, mas os pais julgaram que, por alguma razão, algumas razões, que não vem ao caso, citar aqui, aquele jovem rapaz não seria conveniente para aquela moça, por algumas questões que os pais perceberam. E o desfecho da história é que é o exemplo que eu quero citar. Depois de conversar com eles, conversar com o pastor que os pastoreia, a moça tomou a decisão de obedecer os pais. E ela então chegou para o rapaz, eles terminaram o relacionamento, continuam na mesma igreja, são irmãos em Cristo, mas ela foi obediente aos seus pais. Eu não tenho dúvidas, meus amados irmãos, de que ela receberá a recompensa da sua obediência. Não tenho dúvidas, porque é esta a promessa do Senhor para nós. Calvino, quando ele foi chamado para o ministério, o seu pai não queria que ele fosse. O seu pai queria que ele fosse advogado, que ele fizesse direito à área de estudos, Ele fez direito às duas coisas, mas nesse caso aqui é a área de estudo. E ele foi chamado para o ministério. O que vocês acham que Calvino fez? Obedeceu o pai. Ele fez o curso de direito como o pai queria e disse: está aqui, pai, eu fui obediente ao Senhor. E depois disso, ele foi então para o ministério. E mais na frente ele cita o benefício de ter conhecido o direito para o uso deste direito no ministério. Ele cita isso nos seus escritos, e você vê claramente nos escritos dele esse modelo argumentativo próprio do mundo do direito. Diferente de Lutero. Lutero desobedeceu. Talvez por isso nós sejamos calvinistas e não luteranos, É brincadeira. Mas obedeçamos àqueles que são autoridades sobre nós. Deus certamente há de recompensar aqueles que forem submissos e aprenderem a honrar as autoridades que Deus colocou sobre nós.